Você sabia que muitas pessoas aproveitaram a pandemia para melhorarem a aparência? Pois bem, o Brasil é líder mundial em cirurgias plásticas. Na categoria de procedimentos não cirúrgicos, o país continua somente atrás dos Estados Unidos. E para falar da busca perfeita de face e corpo, vamos falar hoje com o Dr. Eugênio Cabral, especialista em saúde estética integrativa. Gente, que prazer enorme, Conexão hoje está recebendo o Dr. Eugênio Cabral, que vai falar sobre estética, autoestima, beleza. Aliás, é um mundo no mínimo curioso, porque em 5 anos, pare e pensa, em 5 anos, o mundo da estética aumentou aqui no Brasil mais de 570%. Ou seja, está super aquecido esse mundo da estética. E antes de você começar a falar um pouco de todos os procedimentos que você realiza na sua clínica, eu quero que você se apresente, de onde você vem, há quantos anos você está atuando no mercado, desse mercado maravilhoso que é o mundo da estética. O primeiro contato que eu tive com a estética foi já na faculdade, quando eu fui trabalhar no principal laboratório hoje, produtor de toxina botulínica, que é o famoso Botox. E de lá para cá eu me apaixonei por esse mundo e durante 7 anos eu fui distribuidor de um laboratório aqui no Brasil, de uma marca muito conhecida também, de produtos, e onde eu dava treinamentos já para os profissionais. E hoje é o que eu faço. Hoje a minha vida é fazer os procedimentos, obviamente, e também os cursos que eu ministro, assim como também a pós-graduação que leva meu nome, que é uma realização profissional onde eu consigo transferir toda essa minha experiência para os profissionais de estética. E como você disse, é um mercado que está em franca expansão. Estão vindo aí outras profissões agora que vão se regulamentar perante aos conselhos, como os fisioterapeutas e os enfermeiros. E hoje é o meu público principal dos meus cursos, né? Onde eu consigo realmente passar todas as técnicas e os procedimentos que eu faço no meu consultório de forma clara e objetiva para esses novos profissionais que estão entrando aí no mercado, que já é um mercado aí que está em franca expansão. Falando um pouco sobre essa mentoria que você administra hoje, né, para os teus alunos, que lugar fora do Brasil você administra esse curso, ministra esse curso, e também fora de São Paulo? Hoje você atua em algumas capitais brasileiras, né, que não é só aqui em São Paulo. É preciso ter alguma formação para participar do teu curso, ou qualquer profissional pode participar? Existe uma idade aí, limite, ou seja, no mínimo tantos anos? Como é que funciona isso? Hoje, os profissionais que estão habilitados para fazer os procedimentos são os biomédicos, os farmacêuticos, assim como eu, os médicos, e também estão vindo outros que são também os fisioterapeutas, os enfermeiros. Então tem que... os dentistas também. e que é o meu público hoje dos cursos. E tem que ter essa formação básica, obviamente, para entender de fisiologia, anatomia. E aí a parte dos procedimentos é comigo na nossa pós-graduação, onde eu consigo ensinar como aplicar o Botox, os preenchimentos, os bioestimuladores e os outros procedimentos que envolvem a estética avançada. Falando um pouco de saúde estética integrativa, muitas pessoas têm dúvida, né? Afinal de contas, o que é estética saúde integrativa, né? A filosofia integrativa, no caso, é onde a gente consegue melhorar de forma global o nosso paciente, não a parte estética. Obviamente, você estando bem de saúde, isso vai se exteriorizar, né, na estética, mas também com a saúde integrativa a gente consegue diminuir o estresse, a questão intestinal também, trânsito intestinal a gente consegue melhorar, disposição também dos nossos pacientes, a parte hormonal, tudo isso é importante para que a gente tenha um funcionamento regular, né, e a estética também é o que envolve a saúde integrativa, saúde estética integrativa, onde a gente consegue realmente melhorar de forma global o paciente. E qual que é a maior procura hoje, homens ou mulheres lá no teu consultório? Hoje está bem equalizado, aí hoje os homens também estão bem preocupados com a estética, né? E hoje eu tenho tanto homens quanto mulheres que procuram se sentir melhor, né? A autoestima é a busca principal hoje dos meus pacientes,
E hoje em pandemia, que todo mundo acaba se vendo mais em vídeos e com isso a procura tem aumentado bastante. É verdade. Inclusive eu abri o nosso bate-papo falando, né, desse número aí que cresceu bastante. Eu acho que com a pandemia todo mundo foi forçado também a se ver mais, porque tudo é reunião via online. Então você acha que isso também acabou ocasionando essa busca pela estética, pela perfeição? Com certeza, o mercado já estava bem aquecido, mas agora com o fato das pessoas terem que trabalhar em home office e se olhando o tempo todo para as câmeras, né, para os computadores e os celulares, com isso aumentou substancialmente a procura pela estética, onde as pessoas querem se sentir melhor e também se veem melhor, né, nas câmeras, e com isso realmente aumentou muito. Ah, bacana. E me fala uma coisa, doutor Eugênio, quando uma pessoa chega lá na sua clínica e fala assim, porque eu preciso aumentar a minha boca, eu preciso puxar meu rosto, sabe, quando você percebe que a intervenção ela é um pouco exagerada, qual que é a tua postura nesse momento? Os meus pacientes que me conhecem sabem, e também nos congressos internacionais é muito falado isso, que a gente não mude a feição dos pacientes, a gente não transforme e não mude de forma que o paciente não se reconheça, né? E toda mudança ela tem que ser de forma gradativa, né? Por mais que o paciente insista, que todo mundo já viu em alguns casos na mídia, de pacientes que se arrependem de ter feito certas intervenções e acabam tendo que desfazer. E é importante também eu frisar que é possível desfazer, tá? Todos os procedimentos que a gente faz hoje na estética... É possível desfazer? Todos os procedimentos. E o procedimento é o mesmo? Só te cortando um pouquinho. Agora eu fiquei curiosa, porque quando você injeta, né, e aí o paciente sai de lá inconformado com o resultado, como que você faz para tirar isso? Existem alguns procedimentos, no caso o ácido hialurônico, existe uma enzima que a gente consegue desfazer ele por completo. A radiofrequência também, que é um equipamento que nos ajuda realmente a desfazer qualquer um dos procedimentos que a gente tenha feito no paciente. Então, por mais, é melhor que a gente não tenha que recorrer a esses artifícios, né? Então, por isso que a gente sempre conversa bastante, tenta entender qual é a necessidade do paciente e, se for o caso, como você falou, de ser uma intervenção exagerada, a gente colocar um freio aí no paciente para que isso não aconteça. É impressionante, né? A gente tem visto aí bastante exagero ambulante por aí quando a gente entra em determinados locais. Juro, uma vez eu cheguei no restaurante, eu não reconheci a minha amiga. Ela chegou e falou, meu, o que é isso? Completamente transformada. Agora, a questão de estar bonita ou não é uma coisa muito particular e eu acho que é importante a presença de uma informação mais profissional, né? Conscientizando e falando para o paciente, olha, não é preciso fazer isso. Você toma esse cuidado também? Você percebe que as pessoas às vezes procuram defeito onde não tem? Me explica aí um pouquinho como que é isso. A parte psicológica, né, é importante a gente também entender se o paciente está passando por algum transtorno psicológico, porque isso, por mais que a gente faça qualquer procedimento, não vai mudar o pensamento, né, que o paciente tem. E realmente não exagerar, a gente não iniciar um tratamento nesse paciente com uma quantidade muito grande de material, de forma que ele não se reconheça, né? E não mudar o contorno, não mudar a feição do paciente, os traços. Nós temos que valorizar os contornos faciais dos nossos pacientes de forma que fique natural, que essa jovialidade seja devolvida para ele e que ele se sinta bem. E não uma boca enorme, uma mandíbula marcada o suficiente, e a gente tem que respeitar as proporções, né? Existem proporções que a gente tem que respeitar. A principal delas é a proporção divina, onde Deus criou tudo, né? Que é a proporção de 1,618, que é o tamanho do tronco pelo tamanho das pernas, o lábio superior menor que o inferior. Existe tudo isso que foi muito falado no meu mestrado e hoje eu levo esse conceito para os meus alunos também. E hoje também eu faço um mestrado em harmonização facial, onde as técnicas mudam muito. Hoje uma técnica é feita de uma forma, amanhã já é outra. E é um mercado que nós profissionais temos que nos atualizar sempre para que a gente também não fique para trás. Bacana. Existe, por acaso, uma idade, a partir de quantos anos que tanto homem quanto mulher pode começar a fazer determinados procedimentos ou não tem regra? Os procedimentos, por exemplo, a toxina botulínica, a gente evita fazer com pacientes menores de 25 anos de idade, né, porque a formação do corpo
ela se dá por completo a partir dos 23, mas, por exemplo, vitaminas ou o próprio ácido hialurônico, que são componentes naturais que a gente tem no nosso organismo, se o paciente tiver autorização da mãe ou do pai, né, pode fazer o procedimento sim, desde que seja autorizado e que seja realmente, a gente perceba que é uma coisa que incomoda o paciente e a gente tem que fazer a intervenção sim. Agora eu vou entrar um pouquinho na intimidade do Dr. Eugênio Cabral e eu quero que ele conte pra gente uma experiência, em que momento você se viu numa situação super delicada. A gente nem combinou isso, hein? Ele vai ter que buscar lá na memória. Uma situação que você se viu num momento super delicado e que, inclusive, assim, a pessoa queria determinado procedimento e você tentou falar que não era preciso, que era um exagero. E como que foi essa situação com o paciente? Já aconteceu? Já aconteceu. Aconteceu de uma amiga que insistiu muito em fazer um lábio muito grande e assim que a gente terminou, ela pediu para retirar. E na hora? Na hora. Ela se olhou no espelho, não estou me reconhecendo, quero tirar. E por incrível que pareça, depois de um determinado tempo, ela pediu aquela boca que ela se arrependeu de ter feito. Então isso é muito particular. Às vezes o paciente quer tirar, às vezes... Então a gente tem que entender muito para que a gente não erre realmente a dose do que vai ser ideal para aquele paciente. Obviamente que, como eu falei, a gente respeitando as proporções, isso não acontece. Ou seja, até tem que ser psicólogo também, em determinados momentos. Tem que ser um pouco psicólogo também. Doutor Eugênio, e o que é que vocês, especialistas desse mundo de estética, esperam daqui a 2 anos? Primeiro, eu queria saber de você se existem ou se foram penetrados agora, até durante a pandemia, alguns procedimentos, tecnologias. Como é que vocês estão fazendo para acompanhar essa evolução desse mundo tão incrível e que cada dia muda, né? O que eu vejo muito no meu dia a dia são pacientes que querem fazer os procedimentos, mas têm medo. E a partir do momento que o paciente faz a primeira vez, é um caminho sem volta, porque o paciente começa a se sentir melhor e com isso, obviamente, ele não vai deixar de fazer. E o bom profissional é aquele que sabe resolver também os problemas e as intercorrências que podem acontecer. Todos os procedimentos que nós fazemos têm o seu risco, mas o bom profissional é aquele que também sabe corrigir qualquer problema que venha a acontecer. Há mais de 14 anos no mundo da estética, é óbvio que você tem uma mensagem para passar para a gente, para passar para as pessoas que têm curiosidade em entrar nesse ramo, né, e se profissionalizar. O que você diria hoje para essas pessoas que querem seguir carreira? Amo o que você faça, eu amo o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa que não seja estética. E também o que eu vejo no meu dia a dia com os meus alunos é essa, uma realização profissional, pessoal, é realmente um mercado que dá um retorno financeiro, mas também o que nos gratifica na profissão é ver a devolução da autoestima, as pessoas se sentirem melhor, começar um relacionamento novo. Tudo isso é importante para que a pessoa se sinta bem e com isso possa passar isso também para as outras pessoas. E você sente que essa autoestima, ela é devolvida após um procedimento? Eu estou até fazendo uma pergunta óbvia, mas assim, é porque eu acredito que sim, né? Você vai falar como um profissional. Porque eu tenho acompanhado muito de perto a evolução até de dentro para fora, de mulheres e de homens, seja a questão do rosto, do corpo, que quando eles mudam, eles tentam aperfeiçoar o que tem de melhor, a cabeça muda automaticamente. Então, como que você vê essa transformação na vida das pessoas através desses procedimentos estéticos? A autoestima devolvida para o nosso paciente e também o que a gente vê no dia a dia é a pessoa ter a segurança e se sentir bem e de forma positiva poder ir para frente de uma câmera ou até mesmo em um evento ou dentro do seu relacionamento interpessoal, você ter mais segurança em se relacionar, porque a baixa autoestima, infelizmente, os nossos pacientes acabam falando que não tem coragem de fazer uma foto, evitam de estar em eventos sociais, exatamente porque a aparência não está da melhor forma, né? Isso é muito importante. Nós, estando bem para poder se relacionar, né, ter no nosso meio social e pessoal, é muito importante que a autoestima esteja restabelecida e a pessoa se sinta bem.
Isso aí, doutor Eugênio fazendo diferença na vida de um monte de gente, né? Com certeza. E uma curiosidade minha até, hoje você administra curso em Lisboa, né? Há quanto tempo você está no mercado da Europa? E se você tem intenção de expandir um pouquinho mais ali por perto? Eu já tenho alguns convites em outros países da Europa para poder atender. Hoje eu tenho um espaço em Lisboa, onde eu ministro os cursos e também faço alguns atendimentos. E eu já tenho ele há 4 anos. E agora eu tenho um convite para atender em outros países da Europa. Estou finalizando meu mestrado em harmonização pela Faculdade Miguel Cervantes da Espanha, no Porto, em Portugal. E novas experiências, né? Aqui no Brasil também a ideia é expandir para outras cidades. Hoje eu já atendo em Fortaleza, São Luís, Imperatriz e São Paulo. E a ideia agora é abrir as novas praças Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Muito bem, muito obrigada pela participação aqui no canal Conexão. Estamos gravando hoje aqui no local super especial, que é no Blacklist, um rooftop aqui em São Paulo, com essa vista incrível do aeroporto de Congonhas. Queremos agradecer aí a todos os envolvidos e esperamos nos vermos mais vezes aqui no Conexão, de repente fazendo um procedimento lá na clínica. O que você acha? Com certeza, foi um prazer também falar um pouquinho mais de autoestima, falar um pouco mais dos procedimentos, para que as pessoas fiquem um pouco mais seguras e façam os seus procedimentos e sintam o quanto é bom ter a sua autoestima restaurada. Obrigada!